O Instagram possui diferentes tipos e formatos de conteúdo e cada um tem um objetivo e um propósito diferente. Quando você começa a criar conteúdo com intenção, ou seja, para de criar por criar e cria cada conteúdo por um motivo específico, você entende isso com muito mais facilidade. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre isso, os tipos diferentes de conteúdos no Instagram e como e quando usar cada um deles. Meu nome é Patrícia do Carmo, sou especialista em comunicação e marketing. Essa é a quarta aula do nosso curso, então se você está chegando agora e quiser voltar e assistir desde a primeira aula, esse conteúdo vai ficar ainda mais completo. Se inscreve aqui no canal se você gosta de conteúdo sobre marketing e bora pro vídeo. Para a gente entender melhor quando e como criar cada tipo de conteúdo, é muito interessante a gente ter conhecimento sobre funil de marketing. O que é um funil de marketing? Ele mostra as diferentes etapas de onde o seu cliente está na sua jornada de compra. Imagina aqui, vou colocar uma ilustração de um funil. Aqui no topo do funil, tá vendo como tem um espaço muito mais largo, que cabe muita gente? Isso acontece porque o topo do funil, ele engloba aquelas pessoas que são novas, que estão chegando agora, que estão começando a conhecer você, o seu conteúdo, o seu nicho. É gente nova, é gente que ainda não tem conhecimento profundo, que não tem opinião formada sobre o produto ou serviço que você vende, sobre a solução que você tem. No meio do funil, como a gente pode ver, ele vai se afunilando, então tem menos gente que chega até essa etapa, é natural que tenha menos pessoas que se aprofundem em um assunto ou que tenham interesse efetivo mesmo de comprar o seu produto ou o seu serviço. Então, nesse meio de funil aqui, a gente tem pessoas que já têm uma certa consciência sobre o produto que você vende, sobre o serviço que você presta. Então, ele já sabe o que é, já sabe como pode ajudar. E aqui no fundo do funil, a parte que cabe menos gente, menorzinho, são aquelas pessoas que já estão prontas para comprar de você, que já sabem que a sua solução resolve o problema delas. E são as pessoas que estão prontas para receber, então, uma oferta. São as pessoas que estão no momento de compra. E a produção de conteúdo, ela precisa contemplar as pessoas que estão nas 3 etapas desse funil. Então, você vai criar um conteúdo de topo de funil. Quando você ouvir falar em conteúdo topo de funil, são para as pessoas que estão chegando, são conteúdos mais superficiais, são conteúdos que não são tão profundos, que não exigem tanto conhecimento sobre o seu produto ou serviço, ou de pessoas que ainda não te conhecem tanto, pessoas que vão gostar daquele conteúdo mesmo sem te conhecer. E no meio do funil você vai produzir conteúdo para aquelas pessoas que já te conhecem ou já conhecem o seu produto. Você vai gerar consciência nelas, gerar desejo nelas, para elas irem para o fundo do funil e aí sim receberem o seu conteúdo de oferta. Agora vamos adentrar então nos tipos de conteúdos. A gente vai começar falando sobre o Reels. O Reels é o conteúdo ideal para o topo do funil, porque ele é o conteúdo que mais vai ter entrega para pessoas que não te conhecem. A gente tem uma aba no Instagram exclusiva para os Reels e naturalmente eles têm um alcance maior de pessoas que não te seguem ainda do que os outros tipos de conteúdos. Então, o foco aqui é que você gere uma identificação imediata para a pessoa. Nossa, me identifiquei, quero seguir, quero ver mais desse tipo de conteúdo. Ou eu me identifico com isso aqui, vou seguir porque é alguma coisa que combina comigo, é alguma coisa que eu gosto. Você pode solucionar uma dor pequena também nesse conteúdo. Como eu falei nas aulas anteriores, quem resolve problema é mais útil do que quem só faz conteúdo bonito. E, gente, não precisa você fazer aquelas dancinhas, aquelas trends se você não gosta, se não é o seu estilo. O ideal é que você seja autêntico. É aquele velho clichê de ser você mesmo, porque é isso que funciona. As pessoas... existem 7, 8 bilhões de pessoas no mundo, então alguém vai se identificar com você, com o seu jeitinho, vai querer consumir o conteúdo do jeito que você faz, do jeito que você é. Então você não precisa ser um personagem, seja você mesmo, seja autêntico, que esse processo vai ser muito mais fácil. Então, já sabe, né? É o Reels que traz sangue novo pro seu perfil. Ele é o conteúdo que vai encher o topo do seu funil de gente. Então, faça constantemente, com consistência. Você não precisa seguir todas as trends de Reels que você vê. Você vai conhecer o seu público, você vai entender se aquela trend serve para o seu público e aí sim você vai fazer ou você vai adaptar ela para servir para o seu público. Lembra que o que eu falei lá na primeira aula, quem tenta falar para todo mundo no marketing acaba não sendo ouvido por ninguém.
Agora vamos falar de um conteúdo mais meio de funil para aquelas pessoas que já te seguem, que já estão no momento de serem educadas, conscientizadas, tá no momento de você gerar desejo, de você apresentar prova social, demonstrar autoridade. E qual a melhor forma de demonstrar autoridade do que com um carrossel, onde você pode se aprofundar sobre o seu assunto, mostrando que você sabe sobre o que está falando, fazendo um conteúdo mais denso, um conteúdo educativo, ou dependendo do seu tipo de negócio, um conteúdo que expõe mais os seus produtos. Então você tem 10 cards ali que você pode falar bastante coisa, é muito espaço. E o Instagram gosta muito desse modelo, porque enquanto as pessoas estão lá deslizando card por card, elas estão passando mais tempo na plataforma. E é isso que o Instagram quer. Quanto mais tempo as pessoas estiverem na plataforma, mais anúncios elas vão ver e mais o Instagram vai ganhar com isso. Então anota isso, conteúdo de carrossel para meio de funil, demonstrar autoridade, abordar assuntos mais densos, mais profundos, mais longos. E a gente tem os seus stories, que são o seu momento com o cliente. É o seu café com o teu cliente ali. É um espaço para você humanizar a sua marca, para você mostrar seus bastidores, até um pouquinho da sua rotina, porque a conexão que você vai criar aqui é o que vai preparar o terreno para venda, para a hora que você fizer a oferta, de uma forma natural. A pessoa está acostumada a consumir o seu conteúdo de dia a dia e de uma forma natural você vai implementar uma oferta, de uma forma que vai ficar tão bom e vai soar tão natural que nem vai parecer que você está fazendo uma venda. A pessoa vai achar que você está fazendo um favor para ela de entregar aquele produto ou aquele serviço ali. E uma dica de ouro, no Instagram você tem as ferramentas de interação para você ouvir mais o seu público. Você pode usar caixinhas de perguntas, enquetes, entender mais o que a sua audiência gosta, o que eles querem ver mais, as características, o perfil mesmo dos seus seguidores. E além disso, você também pode entender um pouco melhor sobre o perfil dos seus seguidores com os insights, que são as métricas de engajamento do Instagram. A gente vai ver esse tema nas próximas aulas. E isso vai permitir com que a gente entenda melhor como que a nossa audiência se comporta diante de cada tipo de conteúdo. Mas o ideal para quem quer crescer a sua audiência, aumentar a sua base de seguidores, é criar conteúdos com que o público se identifique, tá? Você vai pensar o seguinte, ó, o Instagram, como que ele funciona? Ele entrega o seu conteúdo para as pessoas que mais interagem com você primeiro. Se essas pessoas que mais interagem engajarem com o seu conteúdo, elas tiverem algum tipo de interação com o seu conteúdo, o Instagram vai pensar o quê? Esse conteúdo é bom, porque as pessoas próximas curtiram e engajaram. Vou entregar para os outros seguidores que também não costumam engajar sempre. Aí ele vai e entrega. Aí esses outros seguidores que não costumam engajar sempre, gostam do conteúdo, vão lá e engajam com ele. Aí o que o Instagram faz? Poxa, esse conteúdo é bom mesmo, hein? Até os seguidores que não interagem normalmente estão engajando com isso aqui. Aí ele vai lá e começa a entregar esse conteúdo para as pessoas que não te seguem. E é aí que você fura a sua bolha e começa a atrair gente nova para o seu perfil, para aumentar a sua base de seguidores. E por isso que é muito importante você ter um perfil interessante, para quando esse momento chegar e as pessoas novas chegarem no seu perfil, elas verem lá conteúdos que vão fazer com que elas queiram ficar. Como você já está fazendo esse curso e já vai ter um perfil preparado, você não precisa se preocupar com isso, que vai dar super certo quando acontecer. Ó, mas uma outra coisa importante, hein? Nada disso adianta se você não souber com quem você está se comunicando, se você não usar a sua comunicação correta, se você não souber para quem você está falando, para quem você está querendo vender. Então lembre-se que é primordial você definir o seu público e a sua persona antes de fazer os seus conteúdos, certo? Inclusive eu tenho um guia aqui que pode te ajudar na definição do seu público e da sua persona. Tá no link aqui na descrição desse vídeo. Se você tem interesse em adquirir esse guia, ele pode facilitar muito. São perguntas que eu uso no meu dia a dia, que eu já utilizei muitas vezes aqui na minha agência e funcionaram muito bem. É um atalho mesmo para você parar de perder tempo tentando descobrir de outras formas quem é a sua persona e quem é o seu público-alvo. Mas já deu para dar uma sentida na lógica que a gente tem até aqui, né? O Reels, ele atrai, o carrossel educa e o Stories conecta. Então defina quais são os temas da sua linha editorial, quais são os assuntos que você vai abordar no seu Instagram, nos seus conteúdos e distribua esses tipos de conteúdo no seu calendário, abordando cada dia um assunto diferente. Agora vamos fazer uma tarefinha, vai lá no perfil do seu Instagram e dá uma analisada nos seus 5 últimos posts e me diz aqui, você tá fazendo um Instagram equilibrado? Você tá produzindo conteúdo para as 3 etapas do funil? Ou você tá sendo repetitivo em só um tempo? Ou você está sendo muito repetitivo? Tem algum tipo de conteúdo que você tem mais dificuldade de criar?
Conta pra mim aqui nos comentários. E na próxima aula a gente vai falar sobre ferramentas de criação. Vou te mostrar como que eu me organizo, como que as IAs me ajudam. É uma aula imperdível. Te espero lá. Até a próxima. E se você não é inscrito, me ajuda, se inscreve aqui. Tchau, tchau!